Bom, gente, para falar um pouco mais sobre esses nutricosméticos, eu recebo aqui no estúdio a médica Adriana Schmidt. Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda. Boa tarde, Valquíria. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo, sabe? Porque a gente tem essa dúvida, né? É muito comum as pessoas irem nas farmácias, tá moda agora, eu quero um vidrinho de cápsulas de vitamina E, vitamina C, e vai tomando por conta própria. Mas eu soube por você que não é por aí não, que é bom ter sim uma receita médica. E por quê? Queria que você comentasse com a gente. Isso é o não ideal. Receita, porque eles não exigem receita, mas uma recomendação, né? É o ideal, porque é uma coisa muito complexa você prescrever o nutricosméticos. Na verdade, faz parte de uma avaliação bem ampla de toda a questão do paciente, a questão de hábitos de vida, de alimentação, de nível de estresse. Então, tem vários, idade, até, enfim, condições socioeconômicas, atividades que desempenha no dia a dia, enfim. E é muito importante que a gente faça essa avaliação aprofundada e se atente nas doses, porque eu vejo às vezes pacientes que chegam no consultório tomando muitas coisas e às vezes com a vitamina se sobrepondo. E algumas vitaminas, elas são lipossolúveis, elas podem fazer acúmulo a nível do fígado, tudo. E nem sempre o que se propõe a nível de marketing, de propaganda, corresponde a evidências científicas, né? Eu comentava há pouco com você que foi me lançado um produto que, teoricamente, ele preveniria o branqueamento dos fios de cabelo. E eu fiz uma ampla revisão de literatura, tentei dados científicos que corroborassem com essa alegada propriedade, e eu não encontrei. Eu encontrei, sim, como excelente antioxidantes, sendo usados em várias áreas da medicina, mas para aquele fim específico que ele estava sendo propagado, não tinha nenhum embasamento científico. Então, a gente, como médico, sempre fica com um pezinho atrás. E outra coisa, tem um viés de legislação. Justamente por serem imbuídos nesse espírito, assim, são nutricosméticos, às vezes acabam sendo liberados sem que tenham sido feitos estudos bem embasados, bem documentados, com um número grande de pessoas, avaliando inclusive riscos, né? Eu faço uso pessoal de nutricosméticos, mas com muito critério, e prescrevo para os meus pacientes também com muito critério. A gente faz exames periódicos, faz revisões periódicas, é importante mudar o estímulo, não ficar sempre tomando a mesma coisa e readequando de acordo com esses fatores todos que eu falei. Então, é uma questão muito, muito delicada. Certo. Inclusive, tem um estudo que foi feito que doses excessivas de vitamina E, por exemplo, poderiam aumentar o risco de câncer de pulmão em fumantes. Olha. E em outro também que eu li, o excesso de vitaminas poderia fazer um efeito pró-oxidativo, ou seja, efeito contrário do que você está querendo. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, porque não é assim, então, chegar e se medicar na farmácia achando que está tudo muito fácil. Que ele é uma coisa, você tem que encarar que ele é um meio termo entre um alimento e um medicamento. Talvez não encarar com aquele rigor muito de medicamento, sim, mas também não é como você comer uma fruta, né? Eu acho que tem que ter uma orientação e, se puder fazer uma consulta médica ou uma consulta com um nutrólogo, com um especialista nisso, seria o ideal. O caminho ideal para se obter resultados melhores, né? Exato. E não nulos também, né? Muitas vezes, como você disse. E tem que ver que tem que dar continuidade no tratamento, senão você vai gastar dinheiro à toa. Às vezes as pessoas querem usar 30 dias e ter um resultado milagroso. Até porque não é barato, né? Não são baratos. Bons produtos não costumam ser muito baratos, né? E a gente vê resultados, às vezes, até surpreendentes, mas no longo prazo mesmo, né? Sim. Então, queremos aqui avaliar que essas contraindicações seriam de pessoa a pessoa, dependendo de uma avaliação médica, portanto, para se definir que contraindicação é essa. Tem mais alguma que daí, por exemplo, tem, sei lá, diabéticos que não podem tomar, grávidas, gestantes também não seriam indicados? Tudo isso a gente tem que avaliar muito bem, assim, caso a caso. Mas a gente sabe que tem algumas restrições, algumas contraindicações, e é importante que você esteja bem atento e faça monitoramento, porque às vezes eu vejo aquilo que eu falei, pessoas tomando suplementos que às vezes se sobrepõem, sem orientação nenhuma, e que não fazendo nenhum exame de controle para ver como é que está o seu fígado, o seu rim, porque isso aí também tudo é depurado, né? Você tem que
complementar muitas vezes com outras coisas que são da área da medicina. Doutora, tem a relação também que a gente, às vezes, deposita uma expectativa muito grande, né, em determinados produtos e a gente não pode esquecer que eles não substituem uma boa dieta, um creme, um tratamento estético, enfim, acho que é uma associação aí para se conseguir um benefício final. Não sei se estou certa, na sua opinião. Com certeza, é um complemento e nós temos que, quando vamos fazer um tratamento estético, rever prioridades, né, e se cabe ou não. Normalmente a gente usa para pacientes que têm acima de 40 anos, que a gente vai diminuindo a nossa capacidade de absorção de micronutrientes, então é interessante suplementar algumas coisinhas, né? Se a gente souber que a nossa unha é muito formada por silício, que nós precisamos de muito ferro, de ter um nível de ferritina adequado para nós termos cabelos saudáveis e fortes, então a gente vai adequando isso, né? O colágeno, que está muito na moda hoje em dia, que também já tem vários artigos com embasamento científico do colágeno hidrolisado, tendo um efeito na reversão de alguns danos promovidos pela radiação ultravioleta, né? E tem alguns produtos em associação, por exemplo, que é o silício orgânico acoplado ao colágeno marinho, que é muito popular também. Então, tem alguns suplementos que a gente vê na prática, às vezes em questão, mas eu nunca vi resultado tão rápido assim, né? Como ela falou ali, uma semana, 10 dias. Mas, às vezes, com meses de uso, nós notamos mesmo que as unhas ficam mais fortes, há uma melhora na qualidade dos cabelos, né? Então, a gente consegue, eventualmente, especialmente para os pacientes, resultados bons, mas para aquele paciente que tenha aquela necessidade que a gente pode avaliar melhor no âmbito de uma consulta médica, né? Então, o paciente tem aquela necessidade que use um tempo adequado, né? E com esse acompanhamento a gente consegue muitas vezes chegar numa melhora, num resultado bom. Então... Agora, veja só, doutora, você me disse assim que, de repente, uma semana é muito difícil, não se lembra de ter visto algo tão rápido assim, mas na sua experiência, na prática, você tem observado o que, em média, assim, 3 meses, para as pessoas notarem alguma diferença nesses tratamentos? Olha, o resultado mais surpreendente que eu tive foi uma pessoa que eu tenho muita proximidade, foi na minha mãe. Ah, que bom, mas normalmente é aquela que mais próxima que você vai ver melhor. Porque como ela não vinha em consulta, eu fui dando o suplemento para ela e tal... E daí, assim, um ano depois, eu olhei, mãe, né, sempre a luz batia, melhor? A senhora tá tão melhor, a pele tá melhor, a luz batia no cabelinho dela, ficava aquele brilhozinho, assim, nós temos um problema meio de calvície, meio que genético, eu ficava, não quero ficar assim, não quero. De repente, mãe, o que aconteceu com o seu brilho? Não, e veja que como sendo sua mãe... Mas foi um ano, e aí, assim... E a gente não fica observando muito, claro, né? Diferente de uma consulta. Assim, não, e como sendo sua mãe, você pôde também observar melhor. Ela falou assim, sim, filha, mas faz um ano que eu tô tomando aquilo que você me deu. Não, e você administrou, então você tem certeza do que ela tomou no horário certo, nos dias certos, porque é aquilo que você falou. Como esses nutricosméticos são muito caros, tem uns valores, o valor é elevado mesmo. Pois é, por isso pessoas têm que pôr muito na balança, né? Por isso que a nossa consulta tem que avaliar todas essas questões, inclusive socioeconômicas. Será que vai fazer uma diferença tão grande face ao que aquele custo significa no orçamento da pessoa? Claro. Até então, para ela não desistir na metade do tratamento, ou até antes, porque está muito oneroso. Outras prioridades. Você quer ter uma saúde adequada, quer ter uma saúde da pele bonita, você tem outras prioridades, né? Por exemplo, o uso de um filtro solar adequado para a sua pele. Que vai ajudar, né? Muito, exatamente, né? Se fica suplementando, que tal ter? Tem estudos provando que uma dieta rica em frutas, verduras, vegetais e fibras promove a longevidade, diminui esse encurtamento dos telômeros que leva ao envelhecimento. Então, tem tantas coisas que às vezes são mais acessíveis e estão mais à mão, né? Eu sei que estão muito na moda, que em casos selecionados eles funcionam, eu sou testemunha disso. Então. Né? Mas não é toda essa celeuma, assim, vamos tomar, é prioridade. E vamos resolver todos os problemas da nossa vida. Nossa, se eles resolvessem todos os problemas, a gente não teria problema nenhum. Ai, que bom, Adriana. Muito, muito obrigada. Pena que a gente não tem mais tempo aqui, né? Depois eu vou tricotar com você aqui, vou pegar mais informações, gente.